Boa noite, meus irmãos. Que maravilha, que bênção, que privilégio estar com vocês hoje à noite. A irmã Fernanda, quando me convidou, disse que para mim trazer uma palavra para abençoar, mas quem está sendo abençoado aqui sou eu, somos nós. Amém? Eu quero agradecer os pastores pela confiança de nos permitir pregar a palavra de Deus nesse púlpito. Também, irmã Fernanda, muito obrigado pelo convite e essa gratidão, não só à irmã Fernanda, mas através dela toda a sociedade feminina, pelos seus 64 anos de existência. Que Deus abençoe, que Deus sustente, que as irmãs continuem firmes, ousadas, continuando, fazendo, a obra do nosso Deus. Trago um abraço da Primeira Igreja Batista Bíblica, lá em Borda da Mata, e trago também a gratidão da igreja para a igreja aqui em Cidade Ademar. Sei que os irmãos oram por nós, e nós somos gratos pelas orações dos irmãos a nós. Amém? Fiquemos em pé? Poderia ficar em pé comigo? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, verso 10 e o verso 11, de Daniel, capítulo 6. Mulheres de joelhos e coração dobrados. Daniel, capítulo 6, verso 10 e verso 11. Assim diz o Senhor. Daniel 6, 10 e 11. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós precisamos do Senhor para transmitir a Tua palavra. Que o Teu Espírito ilumine a Tua palavra ao nosso entendimento, que possamos ser edificados, fortalecidos, que o Senhor continue abençoando a sociedade feminina dessa igreja. Obrigado por esses anos, e muitos anos possam vir de bênçãos, de realizações e de vitória. Que elas possam continuar com seus joelhos e coração dobrados diante do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Joelhos e coração dobrados. Eu creio, meus amados irmãos, quando nós consideramos esse tema à luz das Escrituras, logo nós somos convencidos. Nós somos convencidos que esta é a mais sublime postura do homem diante de Deus. Eu creio, meus amados irmãos, que esta é a condição que o homem se aproxima do propósito da sua existência. Nós fomos criados pelo Senhor para nos submeter à soberania do nosso Deus e ter, de forma voluntária, o nosso coração e os nossos joelhos dobrados diante dele. Mas também, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós iremos encontrar o Senhor agindo de forma plena, com grande força, na vida daqueles que assim viveram. Quando nós olhamos para a vida de Noé, um homem que tinha um coração dobrado diante do Senhor, e ele foi usado grandemente para salvar alguns. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, o homem que viveu com fé, no mundo sem fé, e se tornou
o pai da fé. Quando nós olhamos para a vida de Ana, alcançou o improvável e trouxe ao mundo um grande líder espiritual. Quando nós olhamos para João, o apóstolo João, na ilha de Pátimos, orando com seu coração quebrado diante do Senhor, pôde, no mundo sem esperança, ver a esperança. Ver o Filho de Deus em glória. Quando nós olhamos para a pessoa bendita do nosso Salvador Jesus, a sua vida terrena foi uma vida de coração e joelhos dobrados. É o nosso exemplo. Eu creio, queridos, que joelhos e coração dobrados também é uma das grandes lições que o Senhor Jesus deixa para nós. Para nós que somos pequenos, falíveis, fracos, carentes, dependentes, mortais, diante de um Deus admirável, acessível, maravilhoso, amoroso, compassivo, perdoador, paciente, soberano, santo, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, absoluto, Senhor. Amém. Sem dúvida, é a mais sublime de toda a condição do servo e servas de Deus. É o segredo do viver cristão. A palavra de Deus nos diz: o Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado e salva também o de contrito de espírito. A palavra de Deus ainda nos diz, no Salmo 51, 17, os sacrifícios para Deus é o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ter os joelhos e coração dobrado também é um prenúncio da glória, onde nós teremos o nosso coração pleno, dobrado, diante do Senhor. Então, ter o joelho e o coração dobrado é inerente ao cidadão do céu, cujo seu nome está escrito no céu e cujo destino é o céu. Nas Escrituras, nós iremos encontrar muitos que se destacaram, porque viveram com seus joelhos e coração dobrados. E entre estes está Daniel. Daniel, meus queridos, muitas coisas nos chamam a atenção na vida dele. Mas o que nos chama mais a atenção é a sua vida de devoção a Deus. Como de forma costumeira, ele buscava Deus 3 vezes ao dia. Não é que Daniel não tinha outras coisas para fazer. E ali ele engrandecia o seu Deus. Ele buscava o seu Deus. Chegou na Babilônia ainda menino, mas mesmo menino havia uma profunda devoção dele para com o Senhor. Já com seus 70, 80 anos de idade, Daniel vai manter o mesmo ardor. Daniel vai manter a mesma devoção ao Senhor. Porque ter o coração e joelhos dobrados não era uma prática, mas era um estilo de vida de Daniel. Era a maneira como ele vivia. É a maneira como ele se colocava diante do Senhor. E Deus honrou a devoção de Daniel. O mundo viu o poder dos seus joelhos. A causa divina avançou com a devoção de Daniel. E a santidade a Deus resplandeceu na sua vida. Hoje à noite, gostaria de olhar para a vida de Daniel e trazer para nós alguns resultados. Resultados, creio que
as irmãs e todos nós já temos experimentado da parte do Senhor. Mas para nos encorajar, amém? A continuar com os nossos joelhos e coração dobrados diante do Senhor e permanecer experimentando esses resultados na nossa vida, na nossa família e no ministério que o Senhor entregou a cada um de nós. Primeiro resultado que há na vida daqueles que vivem com seus joelhos e coração dobrados, é que ele vai encontrar uma pronta disposição do Senhor. Uma pronta disposição do Senhor. O Senhor procura diligentemente joelhos e coração dobrados. Procurava na época de Daniel e procura ainda nos dias de hoje. A palavra do Senhor vai nos dizer em 2 Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Há uma busca da parte do Senhor. Há corações quebrantados e joelhos dobrados em sua presença. E essa busca é para que ele se mostre forte, para que ele demonstre o seu poder através daquela vida. Daniel, foi oferecido a ele e aos seus amigos uma porção diária vinda da parte do rei. Mas a Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com essa porção. E veja o que a palavra de Deus nos diz no capítulo 1 de Daniel. Versículo 9. Daniel 1, verso 9. Depois, verso 17. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Verso 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. O Senhor encontrou na Babilônia jovens, e principalmente Daniel, que tinha um coração e joelho dobrado diante do Senhor. E o texto diz que a estes Deus deu. E por meio deles, Deus fez. Oh, minhas irmãs, ainda hoje o Senhor, há da parte do Senhor essa pronta disposição em dar, em fazer. Ainda há da parte do Senhor uma busca. E eu quero lhe dizer, queridos irmãos e irmãs, aqueles que têm os seus joelhos e coração quebrantado, não passa despercebido diante do Senhor. Amém. Não passa despercebido diante dele. O Senhor vê, o Senhor conhece a diligência do coração das irmãs. O Senhor, minha querida irmã, sabe as demandas que você tem colocado diante dele. Ele sabe os desafios que você tem enfrentado. Ele sabe os desafios que você tem colocado de joelhos e coração quebrantado diante dele. E a disposição do Senhor em fazer com que você encontre graça e misericórdia. A disposição do Senhor em dar sabedoria para você, dar entendimento para você
e dar aquilo que Daniel e seus amigos teve, a percepção espiritual. E foi a vida de Daniel que fez isso. Daniel percebeu que aquele ambiente ali, na Babilônia, por mais confortável que era, por mais farto que era um ambiente hostil. Sobretudo, no ponto de vista espiritual. Daniel percebeu que a luta dele não era com Nabucodonosor. Ele percebeu que a luta era entre a carne e o sangue. E somente terão essa percepção espiritual nos dias de hoje aqueles que têm os seus joelhos e coração dobrados. Queridas e queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde o nosso adversário tem trabalhado de forma sutil. Há um aumento da aflição muito grande. Mas aqueles e aquelas que andam de joelhos e coração dobrados, o Senhor capacita. Aqueles que têm o seu coração dobrado percebe e no Senhor encontra graça e misericórdia. Mulheres de joelhos e coração dobrados são mulheres sábias. São mulheres que o seu proceder louvam, exaltam o Senhor. Porque elas temem a Deus. E elas são cheias de Deus. Ela tem os seus pés no chão. Mas a mente e o coração está no Senhor. Amém? Está no Senhor. Está nas coisas que procedem do Senhor. E elas não se deixam enganar. Elas creem, elas esperam, porque elas vivem uma íntima comunhão com Deus. Elas não retrocedem. Elas são ousadas. Olha a ousadia de Daniel no versículo 12 e versículo 13. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos se dê legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. Verso 14. E ele consentiu isto, e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne que todos os jovens que comiam, mais do que todos que comiam a carne, os jovens que comiam das iguarias do rei. Louvado seja Deus. Vocês notam a ousadia de Daniel? A coragem de Daniel? A intrepidez de Daniel? A confiança desse homem? É porque ele vivia com seus joelhos e coração dobrados diante do Senhor. Eu estou convencido de que há lugares que nós só chegamos e vitórias que nós só alcançamos com nosso coração e joelhos dobrados. Ali encontramos o pleno prazer do Senhor em fazer, em dar, em agir. Amém, minhas irmãs? Segundo, quem tem o coração e joelhos dobrados, primeiro encontra essa pronta disposição do Senhor. É um prazer do Senhor. Mas, em segundo lugar, aqueles que têm o coração e os joelhos dobrados, deleita na gloriosa presença do Senhor. É bom receber as bênçãos de Deus, amém? Mas há algo melhor do que receber as bênçãos de Deus. É estar na presença de Deus. Amém? Daniel logo se vê diante de um grande desafio e ter o coração dobrados
e joelhos não nos isentam de desafios. A sensação é que quanto mais nós buscamos, mais somos provados, mas o Senhor é conosco. Amém? E o rei da Babilônia teve um sonho. Ele esquece desse sonho e ninguém pode interpretá-lo. Nenhum dos seus líderes espirituais, por assim dizer. Chama então Daniel e ele pede para Daniel dizer o sonho e a interpretação desse sonho. O homem Daniel, assim como a maioria de nós, no meu caso, não somos capazes de lembrar nem o nosso próprio sonho. Não é verdade? Às vezes nós sonhamos e chegamos na hora do café, queremos contar para a família, mas falta-nos. Nós não lembramos. Então podemos dizer que Daniel está diante de uma missão impossível. Ele está diante de uma missão impossível. Mas eu gosto da palavra de Jesus que diz: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. São possíveis. E meus amados irmãos, abra comigo no versículo 2 de Daniel, capítulo 2, melhor dizendo, verso 17. Daniel 2, 17 e verso 18. Então Daniel foi para a sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. E o teu sonho e as visões da sua cabeça que tiveste na tua cama são estes: há um Deus no céu. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: aquele que tem ele só a imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, a qual seja a honra, poder sempiterno. Amém. É esse Deus. Esse é o Deus de Daniel. Esse é o nosso Deus. E o sonho é revelado. E após ouvir o sonho, a interpretação, o rei vai dizer o seguinte: certamente, Daniel, o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis e revelador de mistérios. E Daniel vai olhar para ele, ou talvez pensar, e vai dizer: o Senhor está certo. O meu Deus, ele sobrepuja todos os deuses. O meu Deus, diante dele todos os deuses, os ídolos são coisas vãs. Mas Daniel vai dizer, tem muito mais. Veja o verso 20, o verso 20 a 23. E falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele move os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Da onde veio essa percepção de Daniel acerca do seu Deus? Da onde vem a percepção nossa acerca do tamanho do nosso Deus? Não é de receber dele as suas bênçãos, é de estar diante dele com o nosso coração e joelhos dobrados. Quanto mais, irmãs queridas, nós estamos diante do Senhor, maior
em nosso coração nosso Deus se torna. Nós ficamos deslumbrados com a presença desse Deus em nossa vida. É bom receber do Senhor, mas como eu já disse, é bom estar na presença desse Deus. E essa é a grande dádiva, ou uma das grandes dádivas de ter o joelho e coração dobrado diante do Senhor. É ali, no deleite da sua presença, que nós reconhecemos o seu poder, a sua majestade. Mas é ali também, no deleite da sua presença, que nós vamos nos apequenando, que nós vamos nos humilhando. É ali na presença dele que nós vamos nos quebrantando. É ali na presença dele que ele cresce e nós diminuímos. É ali na presença dele que passamos a ter menos de nós e mais dele. Mais dele em nossa vida. Paulo orava pela igreja em Éfeso. E a oração de Paulo não era para que a igreja tivesse uma pequena experiência com Deus. Paulo orava para que a igreja fosse cheia de toda a plenitude de Deus. E ter os nossos joelhos e coração dobrados é poder, passo a passo, nos encher da plenitude de Deus. De ter mais de Deus e menos de nós. Porque Deus procura mulheres assim? Primeiramente, para a sua glória. Em segundo lugar, porque o mundo precisa de mulheres de coração e joelhos dobrados. A presença das irmãs é grandiosa neste mundo de trevas. Mulheres que têm a sua face brilhando, como Moisés, que passava tempo diante do Senhor. E quando Moisés saía de diante do Senhor, a sua face brilhava. Deus está à procura de Moisés, mulheres e homens como Moisés, que lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua casa, tem a face brilhando como Moisés. Porque passa tempo diante do Senhor em oração. E que diga, como Daniel diz, há um Deus no céu. Amém? Há um Deus no céu, está difícil, mas há um Deus no céu. É um Deus que todo pode. Em terceiro lugar, primeiramente, aquele que tem, ou aquela que tem os seus joelhos, ou melhor, o coração e joelhos dobrados, encontra plena disposição do Senhor em dar, em fazer. Tem o prazer de estar na gloriosa presença do Senhor. Não é para qualquer um. Em terceiro lugar, mantém vivo o testemunho e acesa a chama do poder de Deus. Hoje nós vimos exemplos de mulheres que ainda mantêm vivo o testemunho e a chama do poder de Deus. Mas muitas partiram, né, irmã Fernanda, irmãs? Muitas partiram e deixaram um legado, um testemunho excelente. E deixaram um testemunho e a chama do poder de Deus acesa por meio delas. O tempo passou. Nabucodonosor morreu. Veio um outro rei que substituiu Nabucodonosor, o rei Beltesazar. Esse rei foi capaz de profanar os utensílios sagrados feitos por Moisés, ou Moisés mandou fazer para o tabernáculo. E esse rei, então, pega esses utensílios e usa ele numa festa pagã. A palavra de Deus diz de que de Deus não se zomba. Daqui a pouco, aquele rei vê na parede um escrito. E aquele rei, então, turba o seu coração. Ele não consegue interpretar.
seu semblante cai, perturba os seus pensamentos. Capítulo 5. Veja o que diz a palavra do Senhor. Versículo 11, versículo 12. Capítulo 5 de Daniel, verso 11 e 12. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel não era mais um menino aqui. Daniel já estava chegando aí aos seus 70, 60 anos. O tempo passou, mas o testemunho ficou. Amém? O tempo passou, mas o testemunho de Daniel permaneceu vivo. E a chama do poder de Deus se manteve acesa. Como vimos nessa noite, tantas irmãs queridas, muitas já passaram, que tiveram também um espírito excelente. Não é verdade? Um espírito excelente. E que manteve viva o testemunho do amor de Deus. Estas irmãs, muitas passaram, outras não têm mais forças. E agora, minhas irmãs, é a vez das irmãs. Agora o bastão foi entregue a vocês. Agora é vocês que vão continuar. E esse legado de fidelidade, de espírito excelente. Assim como essa mulher disse, há alguém aqui no seu reinado, na época do seu pai. O nome dele é Daniel, chama ele. Que as irmãs possam manter esse testemunho do poder do Senhor vivo em suas vidas. Mas eu também vejo aqui quão felizes foram esses reis. Quão felizes foi o rei Nabucodonosor e o rei Beltesazar de ter perto Daniel. De ter esse homem ajudando eles no reinado. Mas eu também vejo nos dias de hoje quão feliz é um lar que tem uma mulher, uma querida irmã, que tem o seu coração e joelhos dobrados, que mantém vivo a chama do testemunho e do poder de Deus. Eu vou mais. Quão feliz é o esposo. Amém? Quão feliz é o esposo de ter dentro de casa uma esposa que mantém vivo a chama do testemunho e do amor de Deus. Quão feliz os filhos. Quão feliz a igreja do Senhor. Quão feliz esta igreja, minha irmã, de ter você aqui, que tem mantido vivo o testemunho e acesa a chama do poder de Deus. Quão felizes são os pastores de ter ao lado essas irmãs, aonde pode dizer, chama essa irmã. Essa irmã tem um espírito excelente. Eu vejo aqui também nesse texto, não somente quão felizes eram aqueles reis, mas eu também vejo aqui o alcance. Porque Daniel teve o privilégio de estar ao lado de reis. Daniel teve o privilégio de estar numa corte, mesmo pagã, mas ele estava lá. E quem levou ele lá foi o Senhor. Não é por acaso que ele está lá. Minha irmã querida,
Você não pode imaginar ou mensurar aonde o seu joelho, o seu coração dobrado pode te levar. O lugar aonde você não está lá por acaso. Você está lá porque Deus tem propósito, e o propósito do Senhor é que você mantenha vivo o testemunho do poder do Senhor em sua vida. E ultimamente, aquelas mulheres ou todos aqueles que andam com seus coração e joelhos dobrados são revestidas de fé e coragem. Amém? Vamos concluir no texto que começamos. Daniel 6, 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Queridos e queridas irmãs, nós vemos que Daniel não hesitou. Ele não hesitou. A proibição do rei não pôde detê-lo. Não pôde ofuscar o brilho da sua vida. O edito do rei não pôde tirar o ardor do seu coração. Podemos ver também que Daniel não transigiu. Ou seja, ele não procurou outros meios para continuar a sua vida de oração ou de devoção a Deus. Ele poderia ter fechado muito bem a janela do seu quarto. Ele poderia ter muito bem orado, muito silenciosamente. Ele poderia muito bem ter deixado a cidade e procurar um outro lugar para orar. Mas Daniel temia o Senhor. E quem teme ao Senhor, nada tem a temer. Amém? Se você teme ao Senhor, minha irmã, nada te leva a temer. Deus opera maravilhas através de vidas de mulheres revestidas de fé e coragem. O Jesus, o nosso Cristo, que chegou no Getsemane, não é o mesmo Jesus que saiu do Getsemane. Ele chegou no Getsemane turbado de coração, entristecido. Mas quando ele sai do Getsemane, ele diz: chegou a hora. O Senhor Jesus foi revestido de uma coragem, teve a aprovação do Pai, e vai para a cruz entregando a sua vida por nós. Aquele tempo de joelhos e coração dobrado foi muito importante para o nosso Salvador. E minha querida irmã, continue firme no Senhor. Nunca elas podem ser até jogadas na cova dos leões. Porque Daniel vai ser jogado. Mesmo tendo orado, ele vai ser jogado. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, que o Senhor nunca vai nos abandonar. O Senhor vai estar sempre com vocês. O Senhor irá fortalecer vocês. O Senhor irá revestir de poder e graça a vida de vocês. Que Deus nos abençoe. Pastor.